Alô, alô, minha companheira, meu companheiro, companheire. Estamos chegando com mais um programa, mais um Podcast das Estrelas. Eu falo programa porque eu sou de televisão, aquela coisa. Podcast das Estrelas. E hoje recebendo mais uma vez essa mulher maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, Angélica Marques, querida, e que ela fala de um tudo, né, em termos de saúde. Vamos lembrar aqui a tua formação na saúde. Olá, Tudo bom? muito Seja obrigada, muito sempre meu amor. amo. Gente, Obrigado. Vocês não imaginam o tricô que a gente fica fazendo aqui Aqui, no bastidor, né? Então vamos lá. Eu sou esteticista e cosmetóloga por formação acadêmica, sou doutora em ROF, que é a harmonização orofacial, os procedimentos estéticos de rejuvenescimento. Também sou doutora em saúde integrativa e sou especialista em emagrecimento saudável. E aí... É mais ou menos sobre isso que a gente sobre vai isso falar. que a gente quer. Isso, né? Emagrecimento, mas emagrecimento saudável. Qual é a diferença? Porque tem gente que emagrece por estética e tal, e faz um monte de bobagens, né? E o emagrecimento saudável é aquele que tem acompanhamento, né? Médico e tudo mais, e de especialistas, que você faz sem perder a sua saúde, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas emagrecem, mas perdem a saúde completamente. Então não adianta nada, né? Olha, já vamos começar com uma polêmica, então? Numa era que nós estamos hoje vivendo, né, das canetinhas emagrecedoras. Não que eu seja contra, desde que haja uma indicação. E essa indicação venha de um médico, né, Leo? A gente sempre preconiza isso aqui, a indicação tem que ser vinda do médico, não do influencer, não da apresentadora, não da modelo, né? Então, assim, ótima pergunta para a gente abrir nossa tarde aqui, porque hoje nós estamos, né, sendo aí inundados de informações sobre essas canetas emagrecedoras que trazem esse emagrecimento. Que são especificamente para diabéticos, né? Exato. Que servem também para o emagrecimento. Porque essas canetas emagrecedoras, eu não vou citar nomes de laboratórios, né? Porque a gente não sofre nenhuma penalidade. Sim, com certeza. Mas, enfim, todos vocês conhecem, muitos famosos utilizam. O que acontece? Inicialmente, ela é indicada para o controle da glicemia, por uma deficiência pancreática, por uma deficiência de metabolismo ali da insulina, né? Então, o que acontece? Ela vai ajudar a diminuir a resistência insulínica, vai melhorar ali a comunicação de um hormônio chamado leptina, que é responsável por acionar outros hormônios, como a grelina, e que nos dá a mensagem de saciedade. Quando a gente tem um paciente que ele sofre com compulsão alimentar, muitas vezes essa comunicação foi interrompida da saciedade, então eu já tenho uma plenitude do meu estômago, mas eu não consegui ativar ali o metabolismo da leptina, não consegui acionar a grelina, e aí o meu sistema nervoso central, ele não consegue mandar a informação de que já parou, já foi o suficiente. E a gente continua tendo aquela fominha o tempo inteiro, e a gente vai comendo. Inicialmente, ela entrou para a gente combater a diabetes. Hoje, a diabetes também é uma doença, né? Ela serve para diabetes tipo 1 e tipo 2? Ela vai servir porque elas vão servir porque o que acontece? Elas vão controlar esse índice glicêmico, né? Óbvio que, como a gente também sempre fala aqui e orienta, a alimentação é o grande remédio e pode também ser o grande vilão. Então, precisa de um acompanhamento multidisciplinar, principalmente na fase diagnóstica, né? Quando a gente tem a informação de que a gente tem a diabetes, tanto a tipo 1, para quem não sabe, a tipo 1 é aquela que ela foi adquirida já na nossa gestação, a gente já nasceu com a diabetes e ela tem aí, né, fatores genéticos que implicam no desenvolvimento da doença. E também tem a diabetes tipo 2, que ela é desenvolvida principalmente, né, por conta de uma má alimentação, mas também ela tem fatores ali, informações genéticas. Não tem muita gente que fala assim, na minha família, minha avó, meu avô, né, meu pai, eu também tenho, né? Então, a gente tem essa predisposição aí no nosso organismo
a desenvolver. Então, por isso que a gente tem que ter uma observação muito maior, né, um cuidado ali mais específico com a nossa alimentação, porque eu já tenho aquele gene adormecido, a gente fala que é um gene latente. Sim. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Porém, né, a gente liga a TV, a gente vê as propagandas, né, nas mídias sociais, daquelas comidas maravilhosas. Comidas são sempre comidas hipercalóricas, são comidas que são processadas, muitas vezes doces, bolachas. E a gente está imerso também, eu falo muito isso também, né, Leão? A gente também precisa viver um pouco. Sim. Mas existem algumas pessoas que elas não conseguem ter um certo controle. E as emoções, que nós vamos falar mais no final, também exerce um fator aí, né, na compulsão alimentar. Muitas pessoas comem as suas emoções. E aí essas canetinhas, elas vieram para ajudar tanto o diabético, que sofre com a causa da doença, né, para diminuir os níveis glicêmicos. Uma dúvida que eu tenho. Pode falar. Uma vez foi um rapaz que é da área que me falou que quando a glicemia varia muito, aí é que está o perigo. Exato. Quando vai para picos, volta. Isso. O que acontece, né? Hoje, nós temos vários estudos clínicos, né, mostrando isso. O que adoece o nosso corpo é esse choque metabólico. De repente, eu estou ali equilibrado na minha glicose normal. Daí, daqui a pouco, eu tomei... Se eu já sou tenho uma predisposição, então pior ainda. Porque daí eu fico lá acordando aquele gene que está adormecido. Lembra que eu falei? Então eu vou lá dar uma cutucadinha nele. Então o que acontece? Eu tô ali na minha normalidade, e aí eu tomo um café da manhã, como eu também já expliquei aqui anteriormente. Aí eu vou começar pelo pão, ou eu vou começar pela fruta. Isso libera uma descarga glicêmica muito alta para uma pessoa que estava num período de jejum, porque ela estava dormindo. Então estava ali tranquilo. De repente chegou um caminhão de açúcar. O que eu tenho que fazer? Porque a frutose também faz isso. Por isso que a gente mede a glicemia em jejum. Exato. E aí, com essa medição em jejum, a gente consegue acompanhar como que está a normalidade do teu metabolismo basal. Só que de acordo com as refeições que eu vou fazendo, as alimentações e os alimentos que eu vou incluindo, é aí que entra o veneno. Né? Porque eu posso estar consumindo que aí que dá esses picos um pouco e depois mais. volta ao normal. Os alimentos que a gente fala que são, né, de alto índice glicêmico. Então tem que ter um controle maior e a gente precisa de alimentos que vão liberando essa glicose um pouquinho mais lentamente, para dar tempo do meu metabolismo processar, empacotar e armazenar, sem ter esse choque de repente eu estou sem fazer nada, daqui a pouco eu tenho que trabalhar muito. Estou sem fazer nada, tenho que trabalhar muito. Esse vai e vem, ele causa um estresse oxidativo no nosso corpo, causa uma inflamação, né, crônica, porque eu estou sempre no estresse, eu estou sempre reativo, e aí a doença se instaura no nosso metabolismo. Agora você falou uma coisa que me lembrou outra. As emoções, eu sempre ouço falar isso, que não é só a alimentação, que as emoções também influem muito na glicemia para ela subir ou descer, né? Sim. É verdade isso? É verdade. Para as minhas pacientes, o que eu falo muito, né, dentro dos meus tratamentos, e eu tenho resultados incríveis. Eu tive uma paciente agora essa semana, emagreceu 7 quilos, 45 centímetros de circunferência abdominal, comendo, mas comendo direito. E eu não sou nutricionista de novo, né, não, eu reforço isso, mas eu dou dicas de como você evitar esses picos glicêmicos. A nossa água, que a gente, né, já fala também. Sempre. E o que acontece? As nossas emoções, elas influenciam diretamente no nosso organismo. Antigamente, não era dado muita importância para as nossas emoções. E aí veio a pandemia e mostrou para a gente o quanto é importante nós sondarmos a nossa saúde mental, né? O quanto nós podemos adoecer de diversas formas, né? Não só a depressão, não só a ansiedade, mas a mágoa, o rancor, a tristeza, o luto. Tudo isso desencadeia uma série de respostas no nosso organismo. Sim.
E dependendo desta resposta, vamos dar um exemplo fácil, um estresse. Então eu tô aqui, tava normal, bateram no meu carro antes de eu chegar aqui, eu já vou ter um pico de cortisol. Esse pico de cortisol, também meu corpo tava lá, normal, feliz, tô vindo ver você essa tarde, tava contente. De repente, meu corpo me deu um sacode e eu tive que reagir. Tudo bem isso por algum período de tempo. Agora, se aí eu saio daqui, bateu o carro, aí eu fui assaltada, aconteceu mais alguma coisa, e isso vai se agravando, ou isso é uma constante? Você está dando exemplos assim extraordinários, eu bati o carro e tal. Mas existe o estresse mesmo da convivência familiar, né? Tem. A família também adoece, gente. E uma coisa bem bacana, foi muito legal também você ter chamado isso para a família, porque onde nós fazemos as refeições, geralmente também, né? Em família. E é onde a gente conflita, né? Normalmente. Né? A gente vai estar ali reunido por afeto, muitas vezes, mas também por discussões. Uma boa família brasileira tem um tema polêmico, né? Em algumas situações. E ali, aquelas emoções, e a ambiência, a pessoa tóxica, né? Hoje nós temos muito isso aí, a influência da toxicidade, né? Emocional no nosso organismo. Então, vamos falar de outro exemplo, bem prático? Trabalho. Às vezes eu estou naquele trabalho... porque um chefe que pressiona muito, né? Porque eu preciso do dinheiro, eu já não estou mais nem feliz nem realizado, então eu já acordo pensando no dia que eu vou enfrentar. Então eu já estou fora da minha normalidade, colocando o meu metabolismo em um ambiente mais ácido. O estresse, ele deixa o metabolismo da gente mais ácido, que também é um bercinho ali para desenvolvimento de doenças, principalmente doenças autoimunes, principalmente doenças sistêmicas e metabólicas e cânceres. Então, as emoções fazem total sentido durante o seu processo de emagrecimento. Às vezes está num mês que você está bem, você emagrece muito bem. Você está um mês, você está resolvendo muito pepino e muito abacaxi, a gente entra naquele efeito platô. E é claro que essas coisas não dependem da gente, né? Tem fatores externos, tem a pessoa tóxica que você falou, aí tem um filho que está problemático, ou tem uma mãe que, enfim... Tem um namorado tóxico, o marido... Tóxico, o chefe que pressiona muito, né? Mas como é que a gente faz para lidar com isso, né? Quer dizer, porque a gente sempre busca a zona de conforto, né? Sempre vai buscar. Essa é o normal, né? Então, é tentar não se deixar abater tanto por essas coisas, né? Eu sei que é difícil. É difícil. Né? Eu acho que hoje é uma das atividades, né, mais difíceis, a gente dominar a nossa mente, os nossos pensamentos. E é por isso que tem se falado tanto sobre inteligência emocional. O Augusto Cury é um maravilhoso, eu adoro, ele fala muito disso. Ele também teve um episódio de adoecimento, porque até quem cuida também passa por, né, situações de desafios. Aliás, o pessoal de saúde deve sofrer muito, né, porque vê o falecimento de pessoas na sua frente, assim como vê nascimentos também, mas tudo isso emociona e mexe com... mexe. O estresse de ter uma vida sob a sua responsabilidade, você cuidar, né, diagnosticar, decidir muitas vezes a hora que vai, como que vai ser aquele procedimento, se é necessário ou não. Então, o que acontece? Eu também falo muito o seguinte, que os cuidadores... Na grande maioria das vezes, eles precisam de cuidados. Hoje a gente tem bastante workshop também voltado para os cuidadores, para os médicos, psicólogos, né? Terapeutas, porque antigamente a gente via muitos cuidadores que não cuidavam, agrediam os seus pacientes, né? Muito, e hoje em dia isso está muito falado, então há um controle maior, né? Existe um controle maior, ainda existe muito do médico e o monstro, que a gente sempre fala aqui também, né? Mas hoje há um controle maior, porque tem uma exposição maior também, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, a pessoa pode estar gravando, tem câmera.
Mas assim, ainda existe os maus tratos, ainda existe a soberba do Mas é aquilo profissional. que você falou, o cuidador precisa ser cuidado também. Precisa. Porque às vezes ele está doente. Às vezes tem que ter uma supervisão psicológica, uma coisa assim, né? Hoje temos, dentro da área da saúde, né, a gente tem acompanhamentos psicológicos para os profissionais da área da saúde, né, principalmente dentro de grandes hospitais, e é pedido isso, para que você porque senão você não está bem para você passar. Eu costumo falar o seguinte, eu só posso cuidar de você se eu estiver bem. Se eu estou bem para cuidar do próximo, eu transbordo. Se eu não estou bem para cuidar do próximo, o pouco que eu tenho, eu vou me dedicar a você. E aí eu adoeço. É o que geralmente acontece. Nas famílias isso acontece muito com a mãe de família, porque a mãe ela tá aí para proteger a família inteira. No seu caso, o pai de família, né, que é o pai que cuida de todo mundo. E a gente tem essa coisa da gente se colocar em segundo plano. O cuidador, você quer saber se tem um cuidador na tua família, é ver aquela pessoa que resolve tudo. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. E aí você fala, e seus exames, tá tudo bem? Esqueci, passou. Vai pesando, né? Porque ele vai cuidando de todo mundo e esquece de si mesmo, né? E por que acaba esquecendo e vai adoecendo? Então eu tô lá, eu fiz o almoço, vamos voltar à mesa, né? Fiz o almoço, se não é do final de semana, é numa semana normal, dentro de uma casa a gente tem hábitos diferentes ali, horários diferentes. Então, mas eu vou preparar comida. Às vezes eu preparo uma comida super saudável, mas eu não vou estar em casa para comer, então eu tô na rua. Eu tô na rua, não deu tempo de eu me alimentar direito, eu como uma besteira. E aí, mas tudo bem, para mim não tem problema. Mas o meu filho tem que comer o brócolis, ele vai ter que comer, né? Isso acontece muito. E a gente acaba adoecendo, e principalmente pelo alimento que a gente está consumindo, a forma que a gente está consumindo, pelas emoções que estão nutrindo, né, a gente. Principalmente porque os alimentos que a gente come fora de casa, né? Sim. Porque as pessoas estão cada vez mais comendo fora de casa. Sim. Tem gente que leva a sua marmita e tal, mas a maioria acaba comendo fora. Sim. E acaba comendo coisa cheia de toxicidades, né? Sim. Porque os alimentos são todos industrializados, então é uma coisa que você não tem mais o controle, né? E você quer a praticidade. Se eu estou na rua é porque eu estou resolvendo alguma coisa, eu estou a caminho de um trabalho, você está a caminho de uma entrevista, você está fazendo algum... né? Então, assim, eu quero a praticidade. Putz, agora parei, vamos comer? O que tem? Uma coxinha, uma coisa... Você pode até pedir uma solução ali dentro do que seja melhor para você comer. Mas muitas vezes, por conta do tempo, e nós somos prisioneiros do tempo, hoje o tempo é o bem mais precioso, né? Então, muitas vezes nós estamos reféns e a gente acaba se contaminando com os alimentos. E eu sempre fui ansioso no sentido assim, eu não demonstro, eu sou muito calmo. Sim, parece tão plácido. Mas né, por dentro eu sou muito ansioso. Eu como com muita ansiedade, eu sempre como correndo, sempre preocupado com o que vem depois e tal. Isso desde criança, isso é uma coisa minha. Mas com a pressão do trabalho, isso fica pior, né? Sim. Então é sempre complicado, né? Então você tem que mastigar bem os alimentos, aquela coisa toda que a gente aprende, que a gente sabe que é importante, mas que a gente acaba passando por cima, né? Porque a mente mente pra gente, ela fala que tá tudo bem, ela te leva para sua zona de conforto. O que eu vou fazer? Eu vou mastigar 5 vezes agora que eu tô atrasado? Ou eu vou comer rapidinho? Eu vou comer focado no meu prato, no máximo conversando. Isso, o foco, né? Ou eu vou comer aqui já respondendo um e-mail, já vendo aqui, nossa, eu tenho que resolver, engolindo. Ou pensando mesmo já no que vai fazer depois, né, na correria. E essa falta do foco na alimentação, nesse momento que você está se alimentando, acontecem 2 coisas, né? Primeiro, o comer com ansiedade, acontece a questão da aerofagia. A gente também acaba engolindo mais ar do que a própria comida. E isso também vai causar uma desbiose depois lá no processo final da digestão. E você não mastiga direito os alimentos, esses alimentos também vão ficar no teu organismo em pedaços maiores. Esses pedaços maiores, eles levam um maior tempo para ser digerido. Esses alimentos que estão no teu organismo e que vai ser mais demorado para ele ser processado, ele começa a ativar na sua microbiota, né, ali, na sua flora intestinal,
que já reveste desde a boca e vai até o ânus, ela vai começar a ativar as bactérias que são as maléficas. Porque daí, para ter a decomposição ali daquele alimento, o teu metabolismo ele começa a sofrer, porque ele tem que fazer um esforço muito maior. Aí o fígado ele está preocupado em processar essa refeição que está chegando, ele deixa de filtrar outras coisas, e aí começa tudo a funcionar meia boca, né? E aí com isso, Leão, e você falou, né, que você já tem isso há bastante tempo, então isso sim também pode ser uma das coisas que agravaram no teu processo do emagrecimento. Por quê? Porque já se tornou um hábito. Saúde. E por mais que você se lembre, você sabe que nesse acabou, eu sei, né? Mas a nossa mente leva a gente para nossa zona de conforto, que é o pensar, putz, mas agora eu preciso dar conta disso aqui e resolver isso aqui como de qualquer jeito. E aí, muitas vezes, gente, não é na hora, né? Que nem a questão da diabetes também. Não é ali naquele momento, não é na refeição de hoje que você vai ver. É lá na frente, porque é um conta-gotas. Só que é esse hábito todos os dias. Né? Agora, a gente está falando aqui de emoções, de como as emoções afetam o nosso emagrecimento ou não, né? E eu queria pensar assim, em cada órgão é afetado pela emoção? Sim. De acordo com a medicina, né, chinesa, eu também sou especialista em medicina chinesa, trato muito, e mesclo também com a Ayurveda, cada órgão do nosso corpo, ele é nutrido por uma emoção, né? E se eu estou em desequilíbrio, eu estou afetando aquele órgão, eu estou agredindo aquele órgão. Então, assim, medo na nossa vida. É normal nós termos medos de desafios novos, de estar em alguma coisa diferente, porque é uma novidade, mas a gente tem aquele medo, né, normal que você consegue enfrentar. Medo saudável que protege a gente de perigos. Perfeito. Mas eu tenho medo que é excessivo. O excesso de medo, ele já vai contar ali, mostrar, quando eu tenho clientes que têm síndrome do pânico, crise de ansiedade, eu já sei que ela tem um distúrbio do rim e ela tem um distúrbio no coração, né? E estômago também. A ansiedade também está muito relacionada com o estômago. Então, o que acontece? Quanto mais medo eu sentir, mais eu vou adoecer esse órgão. Então, vai ter... a gente vai começar a ter infecção urinária, a gente vai começar a ter essas infecções de repetição, dores na região lombar, que já são de cólicas renais, pode ter cálculo renal, entre outras coisas, fadiga, né, cansaço. A tristeza, ela também mexe muito com o pulmão, porque então tem algumas emoções que elas são chaves para alguns órgãos. O pulmão é direto, né? A tristeza tem uma ligação direta com o pulmão, né? Muito grande. E assim, até aquela melancolia, sabe assim, quando tá tudo bem, eu não sou uma pessoa que sou depressiva, mas eu tô percebendo que eu tô em estados de melancolia recorrentes, né? Você pode anotar na sua agenda que em questão ali de dias, uns 15 dias mais ou menos, você vai ter algum caso de rinite, bronquite, falta de ar. Pode, agora, nessa fase que nós estamos, né, de grande virulência, então você tá sempre resfriado, eu me curei e agora peguei de novo. Tem uma tristezinha ali por trás, tem uma questão que não está sendo olhada, que precisa ser vista. Claro que tem a questão das vacinas também. Também. A gente não descarta nada. A medicina, ela está aí e ela é maestra. Ela está aí para nos curar, para, né, nos levar para uma melhor qualidade de vida. A medicina integrativa, o que ela tem de diferente da medicina alopática é que a medicina integrativa a gente já começa a prevenir a doença. E geralmente a medicina alopática, o paciente só vai procurar, não é a culpa da medicina alopática nem dos médicos. O paciente, nós só vamos recorrer ao médico quando eu já estou com uma doença instaurada no nosso organismo. Sim.
né? Eu já tô com uma gripe forte, porque eu já me automediquei, aí não passou. Ninguém previne a doença, né? E a medicina integrativa, ela faz todo esse trabalho. Ao sinal de pequenos traços, a gente já começa a perceber. Que nem, você está tendo melancolia recorrente? Ai, vira e mexe, não tô bem, não tomo ansiolítico, não tomo regulador de humor, mas eu tô me sentindo às vezes, né? Agora que é inverno é muito comum também ter. Principalmente porque ataca o pulmão, né? Então as pessoas têm. E aí você já observa. E aí qual que é o antídoto? Alimentos de cor branca. O pulmão também adora nabo, né? Arroz, aveia, coisas quentinhas, comfort food. E aí se eu comer isso, eu vou engordar, Angélica? Não, porque nesse momento você está precisando disso para nutrir o teu organismo para você emagrecer e não adoecer. Inclusive então, tudo a questão da energia mesmo, Sim. né? Quer dizer, é muito importante. Sim. Né? Porque a energia fica meio afetada mesmo quando você está com algum problema. Então, é importante cuidar para poder... Porque não é só... Não. Você faz as coisas todas e tal, mas tem dia que a energia parece que está mais baixa, né? Sim. E, então, aí a gente volta para o mental. Lá na clínica, como que eu trato meus clientes, né? Eu trato assim, eu sou um agente transformador, né? De transformação. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te mostrar onde você está errando. E como que a gente vai conseguir prosseguir juntos? Quando a gente conciliar o cuidado físico, que daí entra alimentação, alguma atividade física, o cuidado mental, como que tá suas emoções? E que ambiente você está imerso? Porque se tiver num relacionamento muito ruim, eu vou chegar para você muito discretamente, eu vou falar, eu vou apontar algumas situações que tá te adoecendo, algumas questões que precisam ser cuidadas ali naquele relacionamento. E até vou indicar um psicólogo parceiro para que faça uma terapia de casal. Eu vou te apontar os caminhos. Porque, às vezes, vamos dizer, a tua mentalidade, vamos dizer assim, te engana, né? Você tá imerso ali, né? Exato, você está envolvido no seu dia a dia e você não percebe certas coisas. Eu te contei, né, que quando eu emagreci, o Dr. Maurício Hirata me falou, tire um trabalho, porque eu estava trabalhando tanto e aí me recompensava, né, comendo. Sim. Né? Era o único prazer que eu estava tendo naquele momento, né? Sim. Então, estava sempre comendo mais para poder suprir o que eu estava trabalhando, né? Repor, sei lá o que, né? E a gente não percebe. Parece que, de repente, você de fora dá um toque e você acende uma luz. E no seu caso, aí tinham dois fatores, né? Tinha o excesso de trabalho que estava te engordando, né, inicialmente. E aí depois, o que aconteceu? Lembra quando a gente conversou? Que aí quando você abandonou, que já ia sair mesmo, mas aí você decidiu optar para, né, sair desse terceiro trabalho, gente, e dava conta ainda. Então você saiu desse terceiro trabalho, o que acontece também? Eu sinto uma falta, eu tenho que repor, eu tenho que preencher esse vazio. Primeiro você estava comendo para ser forte, para aguentar, e a ansiedade, não sei o quê, e a falta de horário que nós falamos agora, o estresse. Quando a gente tem uma mente muito acelerada, quando a gente tem excesso de pensamentos, excesso de atividade mental, que nem você falou, que estava me enganando muito bem, porque eu acho que você é tão calminho. Quando a gente tem esse excesso dessa atividade mental, o nosso corpo necessita de alimentos mais energéticos, que liberam glicose rapidamente, que liberam energia rapidamente. Ele não vai querer que você vai comer uma comida, que uma proteína, uma gordura. Não, que isso vai demorar para liberar energia. Ele vai te dar uma ânsia, porque às vezes assim, é uma coisa que você tem aquele desejo de comer pão, massa, carboidrato doce, em geral, né? Porque você comer um doce já sente bem. O café ele te dá aquela falsa impressão energética, porque ele faz esse disparo de cafeína também, a gente tem o pico de cortisol. Aliás, a gente tem visto aí agora, falando de energético, eu lembrei. Não, as pessoas estão abusando do energético, porque energético é para quem despende muita caloria.
né? Para atletas e tal. Ele surgiu para ajudar os atletas. Sim. Né? Só que as pessoas estão tomando no dia a dia sem gastarem energia. E aí misturam com bebida, que é um... Elas estão... Não, e ainda do misturar com a bebida, vamos... No meu tempo era sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo. Ainda tinha essa janela. Hoje em dia, como a gente está... O estresse emocional, gente, hoje é uma realidade. Vocês não sabem o número de casos de burnout que a gente tem, depressão, por conta dessa toxicidade dentro do ambiente de trabalho, essa concorrência desleal, essa comparação o tempo inteiro nas mídias digitais. Eu tenho que ser melhor que ele. Ele ganhou um prêmio, eu tenho que ganhar 2. Ou então eu tenho que estar ali perto. Então a gente está, né? As pessoas estão assim hoje. E o que acontece? Hoje foi difundido, não sei quem começou, mas principalmente pessoas do marketing, pessoas de jornalismo, pessoas que têm TI, né, pessoas de TI. O que elas fazem? Se elas acham que ela já baixou o rendimento delas, aí voltamos. Tá vendo? A culpa não é do médico, gente, a culpa é nossa, né? O que acontece? Eu já tô achando que eu baixei meu rendimento, eu tô um pouco menos do que o meu amigo que já fez não sei quantos trabalhos, eu vou tomar o energético. Antes, quando era só com a bebida, não era no horário de trabalho, não era durante o dia, era lá de noite, era na balada, enfim. Agora, isso virou uma rotina diária que está causando sérios danos para a saúde, principalmente para a saúde do coração. Isso. E liberando cortisol excessivamente. As pessoas, elas estão engordando muito mais, porque também vai fazer resistência insulínica, que depois lá na frente vai dar problemas de tireoide, porque o cortisol também está ligado com os hormônios tireoidianos, né? Só que acontece o seguinte, esse pico que nós estávamos falando, eu tenho aquela explosão de energia. Só que daqui a pouco aconteceu, eu não estou produzindo mais, eu não tenho mais aquele energético me dando, e eu caio. E aí eu vou para descompensação. Então eu saio da ansiedade para uma quase depressão. Tem gente que depois fica de cama, fica arrasado, fica péssimo. E aquilo vira uma muleta. É isso que está acontecendo hoje, né? O abuso. E tem gente que mistura ainda com café. E aí a gente fala assim, a gente não sabe o que está acontecendo, porque antigamente a gente não via gente deprimida, antes a gente não via gente com pânico, né? Na verdade a gente via, só que a gente não tinha os nomes, né? A gente não botava reparo, dava outros nomes e tal, né? E hoje em dia, claro que hoje em dia a pressão é muito maior em todos os sentidos, que a concorrência é muito maior, que a população é muito maior. Não, e dá uma impressão, não sei se você sente isso, né? Eu sinto isso no meu dia a dia. Parece que as 24 horas do dia, elas não têm mais 24 horas, né, Léo? Não tá? É tanta coisa que a gente tem que fazer e dar conta, né? Que parece que o dia fica curto mesmo, né? Antigamente você conseguia resolver 2, 3 coisas. Nós que somos aqui de São Paulo, conseguia aqui, ali. Hoje você já não consegue por causa do trânsito, muita gente. Esse é outro motivo de estresse total, né? Mas aí você já acorda já sobrecarregado de tarefas para você fazer. Você já sabe que você tem que sair 2 horas antes, porque senão você não chega lá. E já vai resolvendo as coisas ali no carro, né? Então, assim, hoje a gente tem uma sobrecarga muito maior, uma concorrência muito maior, essa exposição às telas e essas coisas, desses atendimentos todas feitos em bots, né? Então, é 24 horas, gente, não para. Fora, né? Já estamos aqui falando fora do ar, da necessidade de guardar senhas. Nossa, eu mostrei. Tudo bem, disse que a tecnologia veio para ajudar a gente. Mas é tanta senha que pede, você tem que ter tudo aqui na tua cabeça guardado, porque senão você não vive. Né? Não vive. Porque tudo, é muita coisa, e para cada coisa é uma chavinha, é um dispositivo, né? E aí você não tem. Então a gente... mas assim, e aí a gente acaba fazendo o quê? A gente volta para a zona de conforto. É muita informação para eu guardar, eu vou armazenar em um outro lugar, para eu não ter que pensar nisso e desprender a minha atenção. Onde você armazenou. Exatamente. Exatamente. E a gente, hoje em dia, a gente vive muito imerso nisso, né? Acho que essa pressão é muito maior, essa pressão tem adoecido muito as pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030, né?
1 a cada 3 mulheres estarão em obesidade ou sobrepeso. Os homens, 1 a cada 5. E nós teremos aí metade quase da população mundial com algum fator de doenças provenientes da obesidade, que daí são as doenças autoimunes, né? As doenças inflamatórias. E por quê? Porque nós estamos imersos já numa sociedade que já está doente, exige que nós sejamos doentes, porque a gente precisa desses alimentos que são rápidos, que são todos embaladinhos, né? Os ensacadinhos, que é muito mais prático. Eu lá no mercado comprar o pronto e colocar lá no micro-ondas, né? E daí eu sou cobrado o tempo inteiro pela, eu acho que é pela até excelência hoje. Mas aí esses embaladinhos tem muito sódio, tem muito tudo que faz mal. Tudo que faz mal. Só que você percebe que a sociedade coloca a gente cada vez mais pressionado a ter esse tipo de vida que adoece e que contribui para o aumento da doença e não nos possibilita uma facilidade, porque a gente tem, tudo são escolhas, né, Leão? Nós escolhemos, mas assim, é muito mais fácil você comer errado e ter acesso às coisas erradas. Você tá no seu trabalho e vem o seu amigo e fala, você tá cansado? Toma esse energético aqui. É muito mais fácil acontecer isso do que falar para alguém chegar e te dar um conselho para te educar naquela situação, diminuir, vai devagar, né? Então a gente fica muito exposto a isso. E a gente vê e fala assim, alimentos orgânicos fazem bem. Mas assim, parece que os alimentos orgânicos viraram uma exceção. Então tem lá uma fazenda de orgânicos. Sim, caríssimo. Né? E aí, mas como é que você vai chegar lá, né? Sim. Como é que você vai até aquela fazenda? Quer dizer, você acaba comendo mesmo o que está ali próximo. À mão, né? Você entra no supermercado, inclusive, eles oferecem assim, inclusive tem toda uma coisa de marketing que você vai passando e vai comprando. Sim, a gente também estava comentando isso outro dia, né? Exato. É um labirinto. Gente, nós estamos presos em um labirinto de consumo, não se engane. E né? feito por nós mesmos, esse Por labirinto. nós mesmos, porque nós também desenvolvemos essa necessidade de consumo também. Justamente por quê? Porque está faltando ali, né? Saúde mental, está faltando a maturidade emocional, a inteligência, vou colocar dessa forma que eu acho que é melhor, né? A inteligência emocional. Então, como eu estou vindo de um ambiente de muita pressão, eu preciso comer algo que me traga prazer. E a gente vai colocar aqui no caso a comida porque são coisas lícitas, mas fora as ilícitas, né? Fora também o alcoolismo. E fora aquelas que são ilícitas, mas que não estão na lei como ilícitas. Isso, né? Hoje o alcoolismo, que, né, com a pandemia aumentou muito o consumo do álcool, e isso se preconizou como normalidade, não sendo normalidade, as pessoas bebendo todo dia. Se eu bebo todo dia, o meu organismo, ele já tem o álcool no meu nível sérico sanguíneo, e ele acha que todo dia é normal eu ter que ter. Porque quando vai faltar, eu vou começar a sentir falta daquilo. Eu vejo os bares em volta das faculdades, né? Os jovens bebendo cada vez mais. Quer dizer, parece que eles vão para a faculdade para ir para o bar, né? Não vão para a aula. E graças a Deus que na nossa juventude o fígado tá ótimo. Mas assim, no nosso tempo, era diferente. Existia, mas assim, era só no sextou, era só no sábado, não tinha essa facilidade do consumo, não tinha essa chuva de produtos. Hoje, tudo que você quiser imaginar, se você dá uma gulgada, você encontra, né? E tem quem te leva na sua casa ainda. Exatamente. E ao mesmo tempo, isso te faz ficar parado, né? Quer dizer, porque é uma máquina. Você trabalha em casa agora, você recebe tudo em casa, então isso não te faz movimentar o corpo. Então, se você não tiver foco e determinação, eu vou caminhar meia hora todo dia e tal. Não vai. E o sistema faz isso para que a gente se torne dependentes do sistema, né? E que a gente adoeça. Porque as indústrias farmacêuticas, elas têm um boom de ganho com medicamento, né?
Hoje, dentro dos hospitais, eu posso falar isso, os planos de saúde, né, os convênios médicos, cada vez mais restritos. Então, tem medicamentos de oncologia que não são liberados para o paciente que é oncológico terminal. Então, a gente vê uma realidade muito, muito diferente da que eles preconizam, fazendo você comer os alimentos que são nocivos, fazendo você beber, né? Agora, a gente já mudando, falando vários assuntos. Agora, recentemente, então, teve a moda do cigarro a vapor do Viper, porque não tinha nicotina. E agora, mortes gravíssimas de adolescentes com o pulmão, que a gente fala que é o pulmão em pipoca, que ele adoece, que é tipo, a pessoa tem 20 anos, está com o pulmão de uma pessoa fumante de 80 anos, né? E adolescentes morrendo. Mas a indústria fez aquilo parecer para você uma coisa sedutora. Como antigamente fez com cigarro, né? Hoje faz campanha contra, né? Sim. É tudo muito complicado, né? Agora, na próxima vez que você vier aqui, eu queria falar sobre um assunto que é muito importante também, que é o intestino. Vamos. Porque a gente tem visto muitos casos aí de câncer de intestino e tal, né? E é uma coisa crescente. E o intestino é um órgão muito importante do organismo, muito né? importante. Fundamental, e que anda sendo bombardeado, né? Justamente por essa alimentação. A gente está agredindo ele todos os dias. Exatamente. Né? Sem contar que também ele é um grande responsável pela nossa saúde mental. Isso. Né? E a gente precisa cuidar dele. Então tá, vamos na próxima vez que você vier. Angélica, vem, a gente fica aqui. O tempo passa, a gente nem vê, né? Gostoso. Minha linda, obrigado mesmo, viu? E manda, como é que é o nome da moça que me mandou o bolo? Vamos mandar um beijo pra Maia, do Les Delícias de Maia. Ela é uma querida, eu vou trazê-la comigo para te trazer. Isso. Nós presenteamos o Leão com uma sobremesa diet para diabéticos. E aí, você gostou? Nossa, eu não... deliciosa. Não é porque o diabético a gente se conforma, né? Porque tem muito doce ruim, não é? Mas o da Maia, fala. É maravilhoso, gente. E realmente diet. Então, obrigado, Maia. E vem aqui para a gente se conhecer, tá bom? Vou trazê-la. Minha linda. Um beijo no seu coração. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Até a próxima. Dignidade já.